Olá, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre o Banco ABC Brasil. Temos aqui os relatórios financeiros recentes, o release de resultados e também a transcrição daquela conversa da diretoria, né, referente ao segundo trimestre de 2025. Isso. E a nossa ideia aqui é realmente mergulhar nesses documentos, sabe? Para a gente tirar o que é essencial, vamos ver os pontos positivos, claro, mas também os desafios, o que está ali nas entrelinhas e o que a própria diretoria está sinalizando para o futuro do banco. Tudo com base só nessas fontes mesmo. Exatamente. O objetivo é entender a saúde financeira e as perspectivas do ABC Brasil. Para começar, vamos dar uma visão geral rápida. O banco atua aqui no Brasil e tem também uma operação lá nas Ilhas Cayman. Certo. E a estrutura de governança parece bem robusta, né? Tem conselho de administração, vários comitês, inclusive um comitê ESG, tudo bem alinhadinho com as regras da B3, CRM e Banco Central. E um ponto que eu achei fundamental, que transparece bastante nos documentos, é o foco na gestão de riscos. Eles seguem as normas, as resoluções mais recentes, né, do CMN, do Bacen, e usam aquele modelo padrão das 3 linhas de defesa. Isso cobre tudo, desde o risco do negócio em si, risco de capital, até socioambiental, conformidade. Mostra uma preocupação, assim, então um processo bem amarrado. Isso é importante. E um bom sinal nesse sentido veio da auditoria externa, a Ernst Young, a EY. Deram um parecer sem ressalvas para as demonstrações do primeiro semestre de 2025. Ah, ótimo! Ou seja, na visão deles, os números refletem adequadamente a situação do banco. Fizeram só uma observação sobre a falta de comparativos com períodos antes de 2025. Ah, sim, eu vi isso. Algo que uma norma recente permitiu, mas que, assim, sempre dificulta um pouco a análise histórica mais longa, né? Com certeza, dificulta a comparação. Mas ok, com essa base, vamos então para os pontos que chamaram atenção positivamente nos resultados agora do segundo trimestre de 2025. O lucro líquido chegou a 244,1 milhões, isso mostra um avanço de 8,2% sobre o primeiro trimestre. Um bom número. E isso acabou puxando a rentabilidade para cima no trimestre, certo? Exato! O retorno sobre o patrimônio líquido anualizado, o famoso ROE, sabe, subiu para 15,0%. É um ganho de quase um ponto percentual em relação ao tri anterior. 15% é uma marca boa. Sim, e olhando o semestre completo, o ROE ficou em 14,5%. Essa rentabilidade também permitiu, olha só, a distribuição de juros sobre capital próprio. Foram 261,4 milhões no semestre, um retorno direto para o acionista. Interessante. E a carteira de crédito, que é o coração do negócio de um banco, continua crescendo? Sim, continuou. A carteira de crédito expandida, que inclui não só os empréstimos diretos, né, mas também garantias, títulos privados, alcançou a 52,1 bilhões de reais. 52 bi. É bastante coisa. Um crescimento de 1,8% no trimestre e quase 8% no acumulado de 12 meses. E o interessante é ver de onde veio esse crescimento anual, principalmente dos segmentos corporate, que são as grandes empresas, e middle, as médias. Faz E sentido. a carteira continua bem diversificada, com uma aposta clara em setores que eles consideram mais resilientes, tipo agronegócio, energia, alimentos. Juntos representam quase metade da carteira. Essa expansão é boa, claro, mas sempre levanta a questão da qualidade desses créditos, né? Como o banco está gerenciando esse risco? Olha, pelos números que eles apresentaram, a qualidade parece que se manteve sob controle, sim. A inadimplência acima de 90 dias, que é o indicador mais crítico, né? Sim. Ela até caiu um pouco, foi de 0,9% para 0,7% da carteira. Ah, uma queda. É. E a despesa com provisões, que é aquele dinheiro que o banco separa para cobrir possíveis calotes, ficou em 0,6% da carteira, anualizada. O próprio banco considera esse nível baixo comparando com o histórico deles. E quando a gente olha os índices de cobertura, eles dão uma ideia do colchão de segurança que o banco tem para essas perdas, né? Precisamente. E aqui os números mostram uma posição bem mais confortável. O índice que compara o total de provisões com os créditos já atrasados há mais de 90 dias, esse deu um salto importante. Foi de 227% para 307%. Nossa, de 227 para 307.
É bastante. Muita coisa. Simplificando, né, significa que o banco agora tem mais de R$ 3 em provisões para cada R$ 1 de crédito nessa situação mais crítica. É uma folga bem maior que antes. E outro indicador que olha os créditos já classificados em estágio 3, que é o nível mais alto de risco, também melhorou um pouquinho. Entendi. Além disso, os volumes de créditos renegociados e reestruturados são relativamente pequenos, o que sugere que não tem uma pressão muito grande vindo daí, pelo menos por enquanto. Faz sentido. Outro pilar importante para qualquer banco é a capitalização. Como é que o ABC Brasil está nesse quesito? Muito sólido, segundo os dados que eles divulgaram. O índice de Basileia, que basicamente mede essa capacidade do banco de absorver perdas inesperadas, né, fechou o semestre em 17,3%. 17,3, isso é bem acima do mínimo regulatório, né? Bem acima, e até melhorou em relação ao ano anterior. Os outros níveis de capital, o nível 1 e o principal, também estão com bastante folga. Isso indica que o banco tem sim um bom colchão de segurança financeiro. E falando em segurança e futuro, a agenda ESG, que hoje é tão relevante, tem sinais de progresso concreto ali nos documentos? Tem sim, achei bem interessante. Os documentos mostram avanços claros. O volume de ativos que eles classificam seguindo critérios ESG cresceu mais de 20% em um ano. Chegou a 21,1 bilhões. 21 bilhões? E as captações de recursos no mercado local com selo sustentável, olha só, mais que dobraram em 12 meses. E um ponto que eu acho que dá credibilidade é a publicação do relatório anual integrado, seguindo padrões internacionais reconhecidos, GRI, SASB, TCFD, até IFS S1 e S2, e com verificação externa. A auditoria externa confere isso também. Exato, mostra que estão levando a sério. Com certeza. E para a gente fechar essa parte mais positiva, a diversificação das receitas parece ajudar o banco, certo? Quer dizer, nem tudo depende só do crédito tradicional. Sem dúvida nenhuma. As receitas com serviços, como garantias, assessoria em fusões e aquisições, M&A, né, corretagem de seguros, tarifas, já representam quase um quarto, 23,3% da receita total com clientes. Um quarto é bem relevante. Muito relevante. Isso é importante porque torna o banco menos dependente só da margem financeira que vem dos juros, que a gente sabe que flutua bastante com a Selic. A diretoria até mencionou naquela conversa com analistas que a área de gestão de caixa, o cash management, se beneficia dos juros altos. Então ajuda a compensar outras áreas que talvez sofram um pouco. Ok, então temos um panorama positivo em vários aspectos importantes. Mas, como você mesma disse, nossa missão aqui é olhar todos os ângulos que as fontes nos dão. E elas também apontam desafios, pontos de atenção, correto? A rentabilidade, por exemplo, melhorou no trimestre, mas ainda está abaixo do ano passado. Exatamente. Esse é um ponto-chave. Quando a gente compara o segundo trimestre de 2025 com o mesmo período de 2024, o lucro líquido foi 2,4% menor. E o ROI, apesar daquela melhora trimestral que a gente comentou, ainda está 1,15 ponto percentual abaixo do que era um ano antes. E a margem financeira líquida, a NIM, né, que mede o ganho com a intermediação financeira, também deu uma encolhida na comparação anual, ficou em 4,1%. Isso sugere que o ambiente assim ainda está pressionando as margens do banco. Entendi. E teve uma linha específica de receita que sofreu bastante, que foi a margem com o mercado, não foi? Nossa, essa teve uma queda bem expressiva. 14,3% no trimestre e quase 28% em 12 meses. Foi forte. 28% em um ano é muita coisa. A explicação que a diretoria deu foi um posicionamento mais cauteloso. Eles reduziram o apetite a risco por causa da volatilidade nos mercados de juros e câmbio. Mencionaram que discordavam dos preços de alguns ativos e aí preferiram reduzir posições. E isso impactou direto essa receita. Mostra uma gestão de risco ativa, né? Mas que teve um custo no resultado de curto prazo. Entendi. Faz sentido essa cautela, mas impacta o número. E do lado das despesas, houve algum controle ou elas subiram? Então, no trimestre isolado, sim, teve uma pequena redução nominal nas despesas totais, o que é sempre bom. Mas quando a gente olha o acumulado do semestre e compara com o ano anterior, as despesas administrativas e de pessoal cresceram 6,4%. 6,4%.
Acima da inflação, provavelmente. Provavelmente. E esse crescimento acabou piorando o índice de eficiência do banco, aquele que compara despesas com receitas. Subiu de 38,1% para 40,2%. Ou seja, o banco está gastando um pouquinho mais para gerar a mesma receita. Ponto de atenção. É para ficar de olho. E as provisões para perdas que a gente mencionou estarem em nível controlado? Elas aumentaram em relação ao passado recente, mesmo controladas. Sim, aumentaram. Tanto na comparação com o trimestre anterior quanto com o ano anterior. A despesa com provisões subiu. Os percentuais variam um pouquinho dependendo da métrica que você olha, né? DR ou a visão ampliada, mas a tendência é de alta. Entendi. E, embora o nível absoluto ainda seja considerado baixo pelo banco, aquele 0,6% da carteira, esse aumento come uma parte da margem financeira. É um ponto para continuar monitorando, sem dúvida, especialmente se a economia desacelerar mais. Isso nos leva direto ao cenário macroeconômico. A diretoria comentou como juros altos, que a gente sabe que beneficiam algumas áreas como cash management, impactam outras partes do negócio. Comentaram sim. Eles reconhecem que áreas como financiamento de projetos, o Project Finance, operações com ações, renda variável e assessoria em fusões e aquisições de empresas médias, o M&A de Middle Market, sentem o freio dos juros altos. Normal, né? Pois é. E o dilema é que a futura queda dos juros que o mercado espera pode até reanimar essas áreas, mas tende a pressionar a margem financeira, o NIM, do crédito tradicional. É um equilíbrio bem delicado para eles navegarem. O que beneficia uma linha pode prejudicar a outra. É um cobertor curto, né? E a auditoria, a EY, além daquele ponto sobre os comparativos, ela apontou algum outro risco ou área que exige atenção especial da gestão? Apontou sim. A EY destacou o ambiente de tecnologia como um ponto-chave de auditoria. Isso é até comum em bancos, né? Dada a dependência crítica e a complexidade dos sistemas. Com certeza. Eles consideraram os controles do ABC Brasil aceitáveis, mas é uma área que sempre demanda muito investimento e vigilância constante. Outros pontos que exigem bastante julgamento da diretoria, segundo a EY, são o cálculo da provisão para perdas de crédito, que sempre envolve estimativas, né? Sempre tem subjetividade. Exato. E a avaliação do valor justo daqueles títulos chamados nível 3. São ativos mais complexos, sem preço de mercado diário, que precisam ser avaliados por modelos internos. E aí sempre tem alguma subjetividade embutida. Entendi. Para a gente completar esse quadro de desafios, tem riscos legais relevantes mencionados nos documentos. Alguma ação na justiça, algo assim? Existem, sim. O banco reporta cerca de 752 milhões em contingência são ações na justiça, principalmente tributárias, mas também trabalhistas e cíveis, que os advogados deles classificam como de perda possível. Possível, não provável. Exatamente. É importante notar isso. Possível não é provável, por isso esses valores não estão provisionados lá no balanço. Mas são riscos que existem, estão mapeados. As discussões envolvem temas bem técnicos de impostos, cálculo de RPJ-CSL, INSS sobre PLR, IOF em cessão de crédito e também aquela disputa super conhecida sobre a exclusão do ISS da base do PIS/COFINS. A tese do século. Essa mesma. Nesse caso específico, o banco tem ganhado na justiça, o que é bom para eles. Mas se tiver uma reviravolta lá nos tribunais superiores, pode gerar uma conta a pagar no futuro. É um risco no radar. Entendido. Bem completo esse panorama dos desafios. Agora, olhando para frente, né? Com base no que a diretoria comunicou, qual é a visão deles sobre o cenário econômico e a estratégia do banco daqui para frente? Olha, a visão que eles passaram é de um certo esfriamento da economia, sim, mas talvez menos intenso do que eles mesmos previam lá no começo do ano. Citam que indicadores de emprego, por exemplo, vieram melhores que o esperado. Mesmo assim, com a taxa de juros real ainda muito alta, a palavra de ordem continua sendo conservadorismo na hora de conceder crédito. Não dá para baixar a guarda. Eles esperam alguma melhora na segunda metade do ano, muito por conta de fatores sazonais que costumam beneficiar as receitas do banco nesse período. Entendi. E como isso se traduz para a estratégia de crescimento da carteira e para as margens de lucro no crédito, os famosos spreads? O que eles estão priorizando agora? A mensagem principal da diretoria, pelo que deu para entender, é:
foco na rentabilidade, não no volume a qualquer custo. Querem manter spreads que justifiquem o risco que estão assumindo, mesmo que isso signifique crescer a carteira mais devagar no curto prazo. Risco-retorno, né? Exatamente, a visão de risco-retorno. E sinalizaram que, se os juros realmente caírem, como se espera, pode haver uma aceleração no crédito para empresas médias, o middle market. É um segmento onde eles se estruturaram, investiram, mas têm sido mais seletivos agora por causa do cenário. Faz sentido. E a meta de rentabilidade geral, o ROA, que eles esperam para o ano? Mantiveram? Mantiveram a meta, sim. É um ROA entre 14% e 18% para o ano de 2025. A confiança para atingir essa faixa, mesmo com todos esses desafios que a gente falou, parece vir da diversificação de receitas que eles construíram ao longo do tempo. Aquela questão dos serviços. Isso. A ideia é que o banco esteja mais resiliente, sabe? Com algumas áreas performando melhor, com juros altos, como o cash management, e outras prontas para performar melhor quando os juros caírem, como project finance e M&A. É uma aposta nessa combinação para navegar diferentes cenários. E para o acionista que está ouvindo a gente, o que esperar em termos de remuneração? Dividendos, JCP? A política declarada é distribuir entre 40% e 50% do lucro, principalmente via JCP, os juros sobre capital próprio. O nível atual de retorno com esses proventos, o dividend yield, Tá alto, na casa dos 10%. Mas eles explicaram que isso foi ajudado pela alta da TJLP, que serve de teto para o JCP. tem esse detalhe técnico. Tem. E uma informação interessante que a diretoria deu foi que, se as perspectivas de crescimento da carteira melhorarem muito lá na frente, eles podem propor aos acionistas reinvestir esses JCPs no próprio banco. Isso fortaleceria o capital para suportar a expansão. É algo que eles já fizeram no passado. Interessante essa possibilidade. E temos alguma visão específica para o agronegócio? É um setor tão importante na carteira deles, né? Quase um quarto. Sim, dedicaram um bom tempo a isso na conversa com os analistas. Eles veem o setor como resiliente, apesar das notícias sobre dificuldades pontuais e o aumento de pedidos de recuperação judicial que a gente tem visto. Sim, tem saído bastante notícia. Pois é, destacaram a força das cooperativas no Sul, onde eles são bem fortes. Sobre a estratégia de financiar produtores de médio porte, acham que entraram num bom momento, o que permitiu mais cautela na escolha dos clientes. Confiam bastante nas garantias que têm, principalmente a alienação fiduciária de terras, e veem a situação atual como um teste importante que vai mostrar a força dessas garantias para o mercado como um todo. Um aprendizado para o setor. Exato. E esperam também que os programas de crédito rural do governo, Plano Safra e outros, ganhem mais força agora no segundo semestre. Entendi. Para fechar as perspectivas, aquela margem com o mercado que caiu bastante. Existe expectativa de recuperação? O que eles disseram? A sinalização foi de que pode haver alguma recuperação sim, mas depende da estabilização dos mercados de juros e câmbio. Não é garantido. Se isso acontecer, eles poderiam voltar a montar algumas posições de mais longo prazo no chamado banking book. São aqueles investimentos mais estruturais, não para ficar negociando rápido, sabe? Sim, para a carteira do banco mesmo. Isso. Posições que foram reduzidas por causa da volatilidade e porque eles acharam os preços inadequados naquele momento. Então, tem um potencial de melhora, mas condicionado ao cenário. Então, juntando todas essas peças que a gente tirou das fontes, o quadro que emerge é o de um banco que parece sólido, né? Com boa capitalização, gestão de riscos aparentemente em dia e que conseguiu melhorar a rentabilidade no último trimestre, o que é positivo. Mas, por outro lado, enfrenta um cenário que ainda é desafiador. Margens pressionadas, custos crescendo um pouco acima do ideal e essa necessidade de navegar a complexa dinâmica dos juros que vem pela frente. É verdade. A diversificação de receitas e os avanços na agenda ESG são, sem dúvida, trunfos importantes que eles têm na manga. E aí fica a reflexão, né? Até que ponto essa combinação de resiliência interna que parece existir e a estratégia de diversificação será suficiente para manter a rentabilidade dentro da meta e atravessar as mudanças que a gente espera no ciclo econômico, como esses fatores todos vão interagir nos próximos trimestres. É o que vamos acompanhar. Excelente reflexão. Bom, chegamos ao final da nossa análise sobre o Banco ABC Brasil. Exploramos aqui os dados, as falas da própria companhia, tentando trazer uma visão clara. Esperamos que esta conversa tenha trazido informações valiosas para quem nos acompanha.
Sim, analisamos os resultados recentes, os pontos que se destacam positivamente, os desafios que ficaram evidentes ali nas fontes e também as perspectivas sinalizadas pela diretoria para o futuro, tudo baseado no material que tivemos acesso. Exato. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desta análise, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Até a próxima!